Olá, turmas. Dando continuidade aos nossos estudos, né, sobre o messianismo. O messianismo, ele já entra aí na vida política, né? É o nosso terceiro tema, o nosso terceiro ponto sobre a Primeira República. Como eu disse a vocês, é um assunto extenso, mas é importante porque muitas vezes as relações atuais ela é baseada, né, muitas vezes as relações políticas atuais elas vêm elas foram construídas na verdade a partir deste tempo. Muitas cidades principalmente aqui no Nordeste e principalmente cidades pequenas ainda têm essa relação com o coronelismo muito forte. Essa relação com o messianismo é muito forte ainda presente no nosso país. Muitas coisas ainda continuam acontecendo como se as coisas não tivessem mudado tanto do início do século XX para cá, quase 100 anos depois, ou 100 anos depois, né? E nós temos que entender essas relações, seus contextos, como elas foram criadas, como elas foram estabelecidas. Então a gente viu, só para relembrar, que há um conceito de messianismo, que o messianismo é quando a gente está ali esperando, ou a gente atribuímos uma santidade, uma ideia de salvação a uma determinada figura, a uma determinada pessoa, e nós começamos a acreditar piamente que só ela tem a capacidade de nos salvar, só ela tem a capacidade de nos livrar de um mal, ou de purificar os nossos espíritos, as nossas almas, ou nos livrar de uma determinada catástrofe. Então, essa ferramenta do messianismo, ela é presente no nosso cotidiano ainda hoje. Eu estava dando exemplos a vocês que na nossa sociedade há pessoas que seguem piamente políticos sem questionar as suas atitudes, porque é atribuído a eles a ideia de que eles são pessoas santas, pessoas divinas, e que só eles obtêm a verdade. Nem que mesmo o mundo todo dizendo que esta pessoa está errada, estas pessoas estão erradas, mas o mundo todo que passa a ser errado e só essa pessoa certa. Então o messianismo ele vem com esse intuito de questionar principalmente aliás, nós temos que, a partir dos estudos do messianismo, questionar essas relações do nosso cotidiano e dizer, espera aí, será que esta prática está coerente com os nossos dias? Será que nós não estamos atribuindo um critério, uma responsabilidade imensa a uma única pessoa, que ela é humana como a gente? Então, há essa ideia do messianismo, né? Aí nós vamos entender que o milenarismo é quando esta pessoa, quando esta ideia ela já está rompendo até mesmo com dogmas e com práticas instituídas aí pelas religiões tradicionais. Então, esta pessoa, por exemplo, ela já tem um poder maior do que as religiões tradicionais. Se essa pessoa é um padre, por exemplo, né, como a gente vai ver aí o José Maria, que é um beato, a gente vai ver aí o Padre Cícero agora, na Revolta do Juazeiro, e nós vamos entender este critério do milenarismo que eles tentam modificar. Só lembrando que eu trouxe aqui o Padre Cícero, a Revolta do Juazeiro, mas o Padre Cícero é mais um movimento messianista do que um movimento milenarista. Porque como o José Maria, ele tinha a pretensão, os fiéis, os seguidores de José Maria, a pretensão de modificar as relações e modificar as coisas, que até mesmo ninguém da Igreja Católica podia batizar as crianças ou seja, o José Maria era o único capaz de batizar aquelas crianças. Então,
Já aqui no Juazeiro, né, vai haver uma contenda assim entre Padre Cícero e entre a Igreja Católica, mas mesmo assim os romeiros católicos até hoje ainda cultuam, começam a venerar o Padre Cícero como um homem santo, a atribuir a ele milagres, a atribuir a ele aí, a um homem de grande poder divino, mas eles não vão romper com a Igreja Católica, porque eles ainda vão seguir aí o que a Igreja Católica determina, tanto que nós vamos ver que há uma luta dentro da própria Igreja Católica do Brasil para santificar, para beatificar o Padre Cícero, porque ele não é considerado santo para a Igreja, né? Ainda temos a própria Igreja Católica não o considera santo, mas professor, mas a estatal, aí já é a santificação da crença popular, são as pessoas que o consideram, mas oficialmente a Igreja não o considera, e nós vamos entender este processo agora, tá bom? A revolta do Juazeiro, né? Vou trouxe para vocês as características, lembrando que essas características da revolta do Juazeiro trouxe mais político do que religioso. Isso daí eu gostaria de debater com vocês mais livremente, na sala de aula, tal, essa ideia do religioso. Mas como estamos com o tempo corrido e tal, vamos adentrar no campo político, vai ter muitas coisas que eu vou trazer também aí na questão religiosa, sempre quando for pertinente, mas para não sairmos aí do foco, eu escolhi optar por debater mais a política, tá bom? Então, as características, né? A revolta ou sediação de Juazeiro foi um conflito popular ocorrido em 1914 durante a República Velha, que a República Velha ela foi de 1889 a 1930. Então, nós temos aí, né, essa questão, esse conflito em 1914, aí início da Primeira Guerra Mundial. Vamos deixar claro que no mundo, né, está acontecendo, começa o início da Primeira Guerra Mundial, e aqui no Brasil você tem vários conflitos acontecendo dentro do território nacional, como a Guerra de Canudos, a Revolta do Juazeiro, a Guerra do Contestado e vários outros conflitos que não são mencionados. Aí a cidade de Juazeiro do Norte, no sertão do Cariri, no Ceará, né? Inclusive a cidade de Juazeiro do Norte é onde vai ter um monumento erguido aí, um memorial erguido em homenagem ao Padre Cícero, onde as pessoas saem, né, de suas casas e vão passar 3 dias lá. Pessoalmente, eu conheço muita gente que faz isso e vão pagar suas promessas, levar suas ofertas e assim por diante, né? Então veja que só essa característica de você ter um monumento de quase 30 metros ou mais de 30 metros, se eu não me engano, erguido em sua homenagem, é porque você foi uma pessoa bastante importante para, se não esta cidade, mas para a história, né, vou dizer assim, deste território, ao ponto de ter um monumento erguido em sua homenagem. Já imaginaram você chegar em um canto e tiver lá uma estátua sua, né, um memorial enorme em homenagem a você? É de uma grandeza imensa, né? Vamos dizer assim. É só uma observação aqui, gente. Aí ocupava o cargo de presidente do país o Marechal Hermes da Fonseca, que adotou medidas de intervenção política, conhecido como política das salvações, a fim de combater as lideranças na época dos coronéis que dificultavam a atuação do poder. Então aqui, nós, quando estávamos estudando o coronelismo, nós vimos que os coronéis tinham um poder muito grande dentro dos sertões, né? Dentro do interior dos estados, principalmente das cidades, e
o Hermes da Fonseca ele faz uma cruzada contra o poder desses coronéis, visando aí, né, fazer com que estes coronéis eles perdessem o poder e que a política do país ela tivesse uma nova dinâmica. Então os coronéis começam a ficar incomodados com a maneira que o Hermes da Fonseca está intervindo, já que os coronéis eles também vão ser, por um lado, grandes responsáveis pela eleição desses próprios presidentes, porque são esses coronéis que vão articular a composição política das cidades e esses indivíduos vão votar nos deputados e esses deputados vão eleger o presidente. Mas antes de os deputados serem eleitos, tem os acordos aí desses deputados com os governadores que vão dar benefício aos coronéis e, consequentemente, eles vão beneficiar esses eleitores né, o presidente também é como se fosse um dominó, um jogo de dominó, um jogo onde era necessário ter todas as cartas na manga e o Hermes da Fonseca ele decide embaralhar esse jogo fazendo a cruzada contra os coronéis. É importante ressaltar aí, né? Com isso, Marcos Franco Rabelo, 1851 a 1940, foi indicado pelo presidente como governador do Ceará entre 1912 e 1914, o que descontentou demasiados coronéis, os quais se uniram com o intuito de derrubar o governo, né? Então, o Hermes da Fonseca ele vai começar a nomear os seus governadores, homens de confiança, e os coronéis eles vão ficar começam a se incomodar porque os governadores eles vão ter mais uma ligação à dependência do presidente da República do que deles para fazerem as eleições para capitanear aí o processo político. Então eles inconformados se unem e começa um conflito contra o governo do Ceará para derrubá-lo, para que esses coronéis possam, enfim, eleger um governador que seja do seu agrado, né? Então eles começam a luta não só com o governo do estado, consequentemente, como o governo do estado do Ceará era aí uma indicação do Hermes da Fonseca, uma nomeação, na verdade, do Hermes da Fonseca, então eles também vão comprar uma briga com o governo federal. Até aí, nós temos aí o conflito entre governos federal e estadual e entre os coronéis locais. Aí, importante salientar que a população já se encontrava muito incomodada com as péssimas condições de vida agravadas pela miséria e pela fome, né? Então, mais uma vez, assim como aconteceu em Canudos, assim como aconteceu no Contestado, a população aqui dos sertões, né, agora nordestino, e estão sofrendo por falta de água, estão sofrendo com a fome, estão sofrendo aí com determinados cuidados básicos que eles não vão ter. Então eles começam a se sentirem prejudicados, se sentirem abandonados pelo governo e isso vai causando incomodação, isso vai causando indignação nessa população e eles começam a se revoltar. Mas para que eles possam se revoltar é preciso um líder e eles começam a procurar um líder que tenha a coragem suficiente de enfrentar esses poderosos, né? Que dê a eles uma ideia de esperança para que eles possam desfrutar de dias melhores. Então, não esqueçamos que é neste período onde os missionários, onde os beatos estão percorrendo aí os campos, né, percorrendo aí os espaços dos sertões, fundando igrejas, construindo casas, construindo orfanatos, e eles estão casas de caridade, e eles estão adentrando dentro da política, porque eles vão falando, eles vão se indignando também, né? O padre Biapina,
que eu já venho falando para vocês em algumas aulas, ele vai ter uma importância, o prior aqui no Nordeste, porque ele é o primeiro padre a fazer isso e vai inspirar o padre Cícero a fazer o mesmo, que consequentemente vai começar a inspirar outras pessoas. Eu vou passar para vocês um vídeo sobre o Frei Damião, né, uma reportagem sobre o Frei Damião, que ali já na época de 1970, 1980, você tem o Frei Damião, né, com os seus 90 anos, inspirado em Padre Cícero, e ele sai percorrendo as cidades do interior aqui do Nordeste, e aonde ele chega a uma multidão imensa, e o Frei Damião ele vai ter uma importância muito grande durante o século XX para a população nordestina, é tanto que hoje há um memorial erguido aqui na cidade de Guarabira em homenagem ao Frei Damião. Então, dando continuidade, né, o Frei Damião não vai ser o nosso objeto de estudo, o Padre Cícero sim é o nosso objeto de estudo na aula de hoje, mas para vocês verem a dimensão que o messianismo ele vai ganhando, porque não é mais uma questão do momento, ele não ficou restrito apenas ali ao início do século XX, nas primeiras décadas do século XX. Se brincar, ele é presente ainda hoje, né? O messianismo ele é presente, se brincar não, ele é presente ainda hoje no nosso país. Só que há uma consciência maior em relação a isso, mas mesmo assim essa consciência ela chega a ser ofuscada por algumas características que ainda predominam, né? Quando você leva em conta que esta ideia do messianismo ele é capaz de modificar uma eleição. Então nós temos que começar a pensar no presente quais são as figuras potenciais que estão encabeçando esse lado esse lado messiânico dentro da vida política e começar a combater, não só combater, mas problematizar, tentar entender por que esta pessoa está se comportando de maneira diferente e por que as outras pessoas estão se comportando ao passo de favorecer que ideias absurdas em pleno século XXI prevaleçam. Então, é um movimento de continuidade e rupturas dentro da história que nós vamos entendendo. E o messianismo ele vai ter essa característica, né? O Padre Cícero ele já tinha, e é uma questão de geração também. Você tem o Padre Biapina, você vai ter o Padre Cícero, consequentemente você vai ter aí o Frei Damião, só nessa linha de raciocínio, sendo que há várias outras estruturas que vão se basear dentro desta prática. Então, assim a revolta do Juazeiro adquiriu um caráter messiânico, posto que a população imbuída de crenças religiosas acreditava participar de uma guerra santa com a liderança religiosa e política de Padre Cícero. Neste sentido, é importante salientar a fusão que se estabelece entre o clero, igrejas e fazendeiros do Ceará, né? Então veja que o Padre Cícero, né, ele é um missionário e ele é um padre, ele vai começar a falar sobre política. O poder de Padre Cícero, talvez eu fale isso mais na frente, mas o poder de Padre Cícero ele vai se amplificar cada vez mais à medida que começam a ser atribuídos milagres a ele. Inclusive, um dos principais milagres que começa a fazer com que a massa se concentre em Padre Cícero. Quando eu falo a massa, é a população religiosa se concentra em Padre Cícero aqui no Nordeste, o episódio do milagre, né, da hóstia, onde o Padre Cícero, ele, ao colocar a hóstia na boca de uma beata, a hóstia se transforma em sangue. E o próprio lenço, depois, ele vai ser alvo de vários conflitos, porque esse lenço ele começa a ser considerado um relicário. O que é um relicário? É uma relíquia santa,
e a igreja, onde possivelmente esse lenço estava guardado, ela é invadida, esse lenço é roubado, começa aí uma confusão para a proteção e para a recuperação desse lenço, né? Porque ele é sagrado. Mas por outro lado, o Padre Cícero ele vai começar a pegar todas essas pessoas que estão ao seu lado, que estão ao seu redor, e ele vai conseguir utilizar essa força politicamente. É tanto que ele vai conseguir aí independências de algumas cidades, vai chegar a ser vice-governador do estado do Ceará, ele vai conseguir, todas as vezes que tiver um conflito onde ele tem interesse, ele vai juntar, chamar as pessoas. Ele tinha um poder tão grande, para vocês terem ideia, que se uma pessoa estivesse aqui em Guarabira e saísse uma notícia que o Padre Cícero, né, estava convocando pessoas para lutar por ele, as pessoas deixavam o que estavam fazendo e iam em busca do Juazeiro do Norte para lutar ao lado do Padre Cícero. E isso mostrava um poder de reação, um poder de comoção ao redor desta figura muito grande, porque as pessoas o santificaram em vida. Ele era um homem santo. Então, ele tinha o poder de levar, de estar com a verdade, de levar a verdade, e só este homem era capaz de livrar esta população que sofre, esta população que passa fome, esta população que não tem o que beber. Só este indivíduo ele tem a capacidade de levar essa população para dias melhores, para momentos melhores. Então, se não for aqui materialmente, fisicamente, é numa existência pós-carne, né? Ou seja, uma existência pós-vida, porque ele vai ser o representante direto. Com isso, o Padre Cícero vai começar um conflito dentro da própria Igreja Católica, né? Porque há um processo de romanização. O que é esse processo de romanização? Eu acredito que já expliquei isso para vocês. É quando a Igreja Católica ela começa a perder espaço na participação dos governos, porque os países do mundo que compõem o mundo ocidental começam a estabelecer repúblicas e com isso a separação do Estado com a Igreja. Então a Igreja Católica diz, olha, eu não posso mais interferir na política, porque ela vem fazendo isso há quase 2000 anos, né? Eu não posso interferir na política, mas a política também não pode interferir na fé das pessoas. Então a Igreja Católica ela começa a ser a única responsável pela liberdade espiritual e pela expressão de espiritualidade das pessoas. Mas para isso ela precisava combater qualquer indício de desfalque ou qualquer indício de revolta ou de alguma prática que não fosse ligado à ideia coletiva ou unificada da bula papal. Então eles precisavam que uma coisa que o Papa dissesse no Vaticano, né, dissesse em Roma, o mundo inteiro pudesse seguir. Então o Papa ele começa a ser o líder, visto aí, ele já era o líder espiritual da Igreja Católica, mas ele passa a ser a única figura espiritual da Igreja Católica. Ele é onde os cardeais, aonde os bispos, aonde os padres e os beatos devem obedecer. Então não é o beato que ele vai agora falar ou ele vai se expressar porque ele quer ou da maneira que ele quer, não. Ele vai ter uma regra, normas estabelecidas pela bula papal, a qual ele deve seguir. E se aquilo que ele falar não está de acordo com o que a igreja está pregando, o que a liturgia da igreja está dizendo, ele está indo contra os princípios da Santa Sé, né? Então, o Padre Cícero, esta prática do messianismo, ela começa a ser combatida também pelo catolicismo, e o Padre Cícero ele vai começar a responder, por exemplo, a ideia de milagres, né? A Igreja Católica ela começa a investigar esses milagres para que, se a pessoa fosse considerada, e pedir até mesmo a veneração de pessoas em vida, se essa pessoa ela fosse considerada santa, ela passasse a ir por uma série de estudos, até mesmo em relação à ciência, né? A possibilidade da ciência explicar se foi um surto coletivo, se foi
produtos químicos, se foi uso de drogas, que fez com que essa pessoa tivesse uma visão, que foi com que essa pessoa se recuperasse de uma determinada doença. A Igreja Católica começa a se utilizar desses artifícios e, a partir daí, ela começa a dizer se essa pessoa realmente ela fez um milagre, se ou não fez. E se essa pessoa ela deve ter que ser considerada santa ou não. E esses indivíduos, né, eles vão ser impedidos de causarem tumultos. Então a Igreja Católica ela começa a pensar dessa maneira. Por isso que o padre Cícero, né, ele vai romper com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica excomunga ele, é tanto que ele morre sem o perdão da Igreja Católica. E só em 2015, veja que a Igreja Católica o perdoa, sendo que toda a fé católica brasileira, né, toda a fé não, né, vamos dizer assim, uma parte da fé católica brasileira, principalmente aqui no Nordeste, atribui o Padre Cícero a um homem santo, lá é feito missas, lá os bispos estão lá, né, tanto que houve uma carta destinada ao Papa Bento XVI, na época, pedindo para que ele fosse perdoado. Aí, tipo, o Papa, há um processo também para santificar o Padre Cícero, é um processo bem amplo, um processo bem demorado, né? E já vieram várias caravanas do Vaticano para estudar os documentos que comprovem a santidade do Padre Cícero, mas mesmo assim é um processo lento que ainda não conseguiu. Veja que mais de 100 anos depois, o Padre Cícero, mais 100 anos já, né? Quase 100 anos depois de sua morte, que ele morre em 1934, se eu não me engano, ele, quase 100 anos depois, né, ele tem aí o perdão dado. Então a Igreja Católica dá o perdão. Então, se a Igreja Católica perdoou, começa a considerar que ele realmente viveu como cristão, porque até então a Igreja Católica disse que ele não era um cristão pleno, né? Ele não viveu dentro da conformidade da cristandade, mesmo ele sendo aí venerado pelas pessoas, mas ele tem essa característica, então a gente vai aprofundando ao longo da aula. Aí, sem espanto, a revolta foi violenta entre os coronéis, comandados pelo setor gaúcho José Gomes Pinheiro Machado e as forças do Estado, resultando na retirada da intervenção política pelo poder do Estado, que, por sua vez, foi entregue novamente para as oligarquias cearenses. Por fim, Franco Rabelo foi deposto, né? Então, veja que o Padre Cícero também era um coronel, para deixar claro, né? E isto ele vai escolher o lado, ele escolhe o lado dos coronéis, e é essa força que o Padre Cícero vai ter até mesmo de conciliar coronéis inimigos e lutarem por uma causa, e eles vão guerrear. Muitos indivíduos vão morrer, muita gente morre, né, por essa causa, porque os conflitos entre coronéis é um conflito muito perigoso, porque é uma tentativa de dominação, uma tentativa aí realmente tomar o poder, né? Então eles vão utilizar as armas que têm em suas mãos, manipulação de urnas, violência, invasão a fazendas e tal. E os coronéis que estavam a favor do governador, né, eles, mesmo tendo aí o governo favorável a ele, diante do conflito, acabam perdendo a batalha, e o governador que foi anunciado, que ele foi indicado pelo o presidente da República, acaba sendo deposto e um novo governo ele é eleito. Aí nós temos o coronelismo, o pacto dos coronéis, né? O coronelismo foi um termo cunhado para explicar a grande influência que os coronéis possuíram no interior do país, desde a proclamação da República em 1889. Eu já mostrei para vocês, os coronéis vão ter uma força muito grande.
Ainda hoje, ainda tem cidades que esse coronelismo ele pode ser vivenciado, por exemplo, em período de eleição, quando tem uma família que vai votar em um candidato, não é pela proposta, é porque a mãe votava, porque a avó votava, porque a avó trabalhava nas terras desses indivíduos, e tem também os políticos que vão achar que as cidades são deles, né? Tipo, só a minha família pode salvar esta cidade, ou esta cidade, ela foi construída por minha família. Bananeiras já acontece muito disso, né? Tem há essa polarização de poder. Aqui em Guarabira tem essa polarização de poder, onde os toscanos e os paulinos eles polarizam desde sempre, 8 anos manda um, 8 anos manda outro, e assim por diante, ou seja, não tem um novo nome, não surge uma nova figura, nada. E mesmo que seja um novo nome ou uma nova família comandando, esses indivíduos estão por trás, né? Estas famílias estão por trás. Então, o coronelismo ainda pode ser entendido como não é uma prática extinta, talvez não tão presente como era aí no século XX, mas ainda tem muitas de suas influências na política dos dias de hoje. O Pacto dos Coronéis, assinado dia 4 de outubro de 1911, tinha o intuito de combater a política das salvações proposta pelo governo federal, bem como assegurar o retorno da família Accioli ao poder. Então, a família Accioli era uma família muito influente ali no Ceará, era a família que governava o Ceará quando o Hermes da Fonseca indica, né, nomeia o novo governador. Os coronéis, até mesmo os inimigos, vão cessar os seus conflitos por terras, por disputas e tal, vão fazer as alianças, vão unir as forças para derrubar o governo nomeado pelo governo federal. Então, nós temos aí, né, o pacto do coronelismo e o pacto dos coronéis, né? Esses indivíduos, os coronéis, têm uma força muito grande por causa das pessoas que o seguem e as pessoas que o servem. E imagine essas pessoas lutando em prol de uma causa. Aí, por trás desses indivíduos, há uma figura chamada Padre Cícero, que ele é um diplomata, ele vai, não por formação, né, é claro, mas ele vai utilizar da influência que ele tem com os servos, com os fiéis, e ele vai fazer aí a diplomacia, vai fazer aí a conexão com esses coronéis para que a família Accioli chegue ao poder, né? Uma oligarquia, né? Chegue ao poder novamente. Chegue ao poder não, né? Estabeleça o poder. Esse pacto reunia 17 chefes políticos de diversos locais do sertão do Cariri, a saber, Crato, Juazeiro, Santana do Cariri, São Pedro do Cariri, que hoje é Caririaçu, Missão Velha, Araripe, Jardim, Milagres, Porteira, Assaré, Várzea Alegre, Brejo Santo, Campos Sales, Aurora, Lavras da Mangabeira, Barbalha e Quixará, hoje Farias Brito. Então, olha só, são cidades, né? Vai ser uma região, na verdade, e ali uma união de cidades, de territórios muito grande, e vai ter uma força de conflito, uma força de poder muito grande também, por isso que o governador ele não resiste à pressão e acaba sendo deposto. Aqui eu já trouxe para vocês a figura de Padre Cícero, mais conhecido como Padre Inciso, né? A gente vai decorrer mais um pouquinho sobre ele. Então, Padre Cícero Romão Batista, ele nasceu em 1844 e faleceu em 1934, com 90 anos já. Popularmente chamado de Padre Inciso, nasceu no Ceará e foi um dos mais importantes líderes da revolta do Juazeiro. Então, veja que até hoje as pessoas chamam, né? Ah, meu padrinho Padre Cícero. Até o Lampião tinha uma ligação muito forte. Para quem assistiu o filme, o Alto da Compadecida que eu indiquei, também tem a relação lá do cangaceiro, né? Que ele morre, ele quer ver Padre Cícero, né?
Ele é tanto que o João Grilo passa a perna nele porque ele está atacando uma cidade e o João Grilo diz que a gaita, né, que ele usa, que ele tem, pode trazer os mortos de volta à vida. Então tá lá o cangaceiro, ele pede para que o seu capanga o mate, mas ele não volta à vida. Mas no céu ele quer ver o Padre Cício, que não é mostrado se ele teve acesso ao Padre Cício ou não. Né? É uma obra de ficção do Ariano Suassuna, um grande sucesso da literatura, e principalmente uma literatura que nos ajuda a compreender o nosso sertão, o nosso Nordeste, e ele respeita as tradições nordestinas. É uma obra louvável, né? Para compreendermos as tradições nordestinas e tem essa relação, né? O cangaço principalmente com o Padre Cício, o Padre Cício, né? Ou o Padre Cícero. Aí ele foi uma figura mística muito respeitada e querida ao lado da família tradicional Acioli, liderada pelo coronel Antônio Pinduqueira Acioli, então presidente do Ceará, que possuía grande poder na época. É interessante que eu chamo o governador do Ceará, fazendo esse termo anacrônico, mas quando a gente está falando do início do século XX, a gente não tem não temos aí governadores, nós temos presidentes, né? Os governadores é o que nós chamamos os presidentes de estados. Então, nós temos o presidente de Paraíba do Norte, que hoje é a Paraíba, né? Aí nós vamos ter o presidente de Pernambuco, o presidente do estado do Rio de Janeiro e tal. E principalmente o Rio de Janeiro era a capital, né? Ele era a capital do país. Então nós vamos ter essa relação com os termos também a ser observada, só a fim de nota, né? Só para dar nota nessa observação. Então Cícero convocou a população para lutar contra o Estado e reivindicar o poder que estava anteriormente dominado pelas oligarquias do Ceará. Em 1911, com o apoio dos fazendeiros, foi eleito prefeito de Juazeiro e tornou-se símbolo da revolta, sendo considerado santo, profeta e protetor dos nordestinos. Mais uma vez eu volto a repetir, esse poder de Padre Cícero, ele vai ser amplificado a partir dos milagres que começam a atribuir a ele. Ele vai começar a ter um destaque muito grande, não só dentro do Ceará, mas dentro do Nordeste todo. Inclusive as pessoas vão fazer romaria para visitá-lo, para vê-lo, né? Ainda em vida, e ele está lá. E chega multidões e multidões de pessoas a Juazeiro do Norte, e aonde ele passa, ele vai arrastando multidões também. Ele vai fazer a mesma coisa que o seu antecessor Padre Biabina fazia, construindo igrejas, construindo seminários e assim por diante, né? Ele vai ter uma influência muito grande. Franco Rabelo, enquanto governante do estado, depois Cícero do cargo, e o mandou prender. O médico Floro Bartolomeu, seu grande amigo, auxiliou na liderança da revolta, sendo o executor-chefe do evento. Com o fim da revolta, Padre Cícero e seu amigo retornam à cena política do Ceará, sendo eleito vice-governador do Ceará. A despeito de ter sido punido pelo Vaticano em 1894, que o excomungou da ordem católica, sendo acusado de manipulação de crença popular no Brasil, né? Então, já nesta aula, eu já vinha discorrendo sobre isso, e principalmente sobre o porquê a Igreja Católica tomou essa decisão. Porque essa crença popular, ela não é uma crença baseada nos dogmas da Igreja. Então, os dogmas da Igreja, ela já estava aí mudando o entendimento de que para que a Igreja Católica se fortalecesse no mundo era necessário combater essas práticas, né? Da crença popular, onde a crença da população ela prevalece. A população aí tem a liberdade de acreditar o que quiser. Não, a Igreja Católica é a líder espiritual e ela vai dizer em quem você deve acreditar e no que você deve acreditar. É tanto que ela vai se constituindo aí ao longo dos milênios
e ela vai se organizando de acordo com o avançar dos séculos. A Igreja Católica é uma instituição, uma das mais antigas instituições da história da humanidade e da história do mundo, né? E ela sobrevive até hoje e a cada momento ela está se reestruturando. É tanto que um dos maiores telescópios, só a fine nota também, um dos maiores telescópios do mundo ele é do Vaticano, porque se for descoberto o caso de haver existência de vida inteligente fora do nosso sistema solar ou fora do nosso planeta, né? Ela precisa ser uma das primeiras instituições a dar notícia ou ter notícia disso, porque ela tem que fazer também, né? Vender o seu peixe e tal, ela tem, porque seria até mesmo um abalo na fé mundial. Veja que ainda hoje as pessoas acreditam em terra plana, né? E sendo que nem ela mesma acredita mais na terra plana, já que ela condenou até mesmo o Diocono Bruno a fogueira, a morte por já das essas ideias ali durante a Idade Média, durante o Renascimento, né? Se eu não me engano também. Então, essa relação muito interessante que a Igreja Católica ela começa a ter com o avançar dos séculos, não diferentemente, aí no início do século XX, ela vai ter também com o processo de romanização, quando as ordens da Igreja, partindo de Roma, partindo do Papa, ela vai ser crucial, fundamental para a prática da fé nesses países e não diferentemente vai ser aqui no Brasil. E o Padre Cícero vai representar aí a manifestação da fé popular, sendo que ele vai sofrer consequências por esta crença popular, ele vai ser excomungado, vai ser proibido de celebrar missas, vai ser proibido aí de falar em nome da igreja, mas as pessoas não querem saber da igreja. A igreja vai ser um fora parte, porque eles estão diante, né, as pessoas estão diante de um homem santo. E eles não precisam da igreja para santificar o homem. Padre Cícero ele vai ser santificado em vida, né? E ele vai ter um poder de mobilização popular muito grande por causa disso. Então, novamente eu volto a repetir, ele morre sem o perdão da igreja, né? Ele vai até o Vaticano, ele vai até Roma, inclusive, ter acesso, conversar com o Papa, e depois quando ele volta, ele é surpreendido aí com a proibição de celebrar missa, a proibição de falar em nome da Igreja Católica. Então ele é expulso da Igreja Católica, né? E ele morre sem o perdão da Igreja. E depois, né, ao longo dos anos, várias entidades religiosas tentaram que a Igreja Católica o perdoasse, estabelecesse que ele era realmente um homem santo, que ele viveu dentro dos princípios da fé, dentro dos princípios da cristandade, sendo que ele só conseguiu isso desde 2015, que é o primeiro passo. Aí agora falta a Igreja Católica comprovar os milagres dele, e depois comprovar, beatificá-lo, né? Ou seja, ele é um homem venerável para a Igreja, e depois o processo de canonização. Mas antes disso, tivemos outras figuras que foram santificadas já à frente do Padre Cícero, e tem outras figuras que estão prestes a ser santificadas à frente do Padre Cícero, né? O caso mais recente da gente é a Madre Teresa. Não, a Madre Teresa não, me desculpe, né? A Irmã Dulce. A Irmã Dulce aqui na Bahia, que ela foi canonizada pela Igreja Católica e ela realmente entra agora para o catálogo oficial, né, dos santos, das santas a serem cultuadas pelos católicos do mundo todo, né?
Então, quando o indivíduo ou uma pessoa ela é canonizada, ela é santificada pela Igreja Católica, ela entra para o catálogo da fé da Igreja Católica, ou seja, no mundo todo, as liturgias, né, católicas começam a prestar homenagens, respeito, cultos a, a essas figuras, né? Uma coisa que o Padre Cícero só depois de 2015 é que ele tem aí o perdão de suas o perdão das suas ofensas dentro da questão da Igreja Católica, né? Ele tem o perdão oficial da Igreja Católica, tornando ele um homem não santo, mas para a Igreja Católica sim ele é digno de veneração, né? Onde as pessoas podem cultuá-lo, onde as pessoas podem prestar homenagem a ele, mas para a Igreja Católica, quanto instituição, ele ainda não é um homem santo. Ele ainda não pode ser cultuado pela Igreja Católica, pelos católicos em si, né, que respeitam a fé, respeitam as orientações da Igreja. Tem que ter ele para entrar para esta fé é preciso aí da canonização, que é um caminho longe, ainda longo e que tem a possibilidade até de não acontecer, né? Mas professor, mas por que eles ainda cultuam novamente, né? Há a crença popular. Então, o Padre Cícero ele é santo para o povo, não para a Igreja. A Igreja Católica não o considera como santo. Mas os fiéis, os devotos de Padre Cícero, sim, o tem ele como santo, só a fim de nota também. Aí, a despeito de ter sido punido pelo Vaticano, né, ele foi excomungado da Ordem Católica, sendo acusado de manipulação da crença popular no Brasil. E também, em homenagem à figura central da revolta, foi erguida uma estátua do Padre Cícero na Colônia do Horto, em Juazeiro do Norte, inaugurada em 1969. Atualmente é ponto de peregrinação de muitos fiéis. No dia de finados, peregrinações de diversas partes do Nordeste são realizadas para a visitação do túmulo do Padre Cícero, localizado na Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e de sua estátua, situada na colina do Horto, na cidade do Juazeiro. Segundo história de fiéis, Padre Cícero foi considerado santo, posto que em 1889 realizou um milagre durante uma missa, transformando uma hóstia em sangue. Paralelamente, a revolta do Juazeiro, nos estados do Paraná e Santa Catarina, sucedia a Guerra do Contestado, né? Então, é um evento que coincidiu aí com a Guerra do Contestado, então veja que é um período aí que nós vimos de bastante conflitos, né, da Primeira República. Então eu espero que vocês tenham compreendido, né? Eu trouxe aqui a Revolta do Juazeiro, inclusive não tem no livro de vocês, eu acho que faz uma citação, se eu não me engano, mas não tem, mas é importante para a gente entender, para ver o quanto este processo foi grande, foi a estranheza da população em si, né? Com a república, a ideia de república, as pessoas não sabiam o que eram, as pessoas estavam desconfiadas, as pessoas não entendiam o que era dito para elas, as pessoas não entendiam como os presidentes agiam e as pessoas se sentiam abandonadas, principalmente, tinha muita fome, as pessoas estavam desesperançadas, que permitiu aí com que figura como o Antônio Conselheiro, o Padre Cícero e o José Maria, elas surgissem. Mas também, gente, não é só isso. Ainda tem outras coisas que nós vamos debater sobre a Primeira República e nós não podemos esquecer sobre isso, o cangaço. O cangaço, né? Eu vou interromper esse vídeo para não ficar demasiado longo, mas eu vou voltar na próxima aula debatendo o cangaço. Né? Eu decidi trabalhar o cangaço de forma separada para que nós possamos compreender. É tanto que ele estava aí já dando uma brecha para debater dentro do quando estivermos estudando a Era Vargas,
mas eu decidi estudar o cangaço com vocês paralelamente. Eu volto na próxima aula.